Saúdo a todos com a paz do Senhor, a nossos irmãos, a nossas irmãs, a todos os ouvintes da palavra. Me chamo Isabel Cristina Mota, sou missionária atualmente aqui na Itália, juntamente com meu esposo, e tenho o privilégio hoje de participar com vocês, né, de uma experiência minha com Deus. A experiência que vou compartilhar com vocês é uma experiência de livramento. E eu queria deixar com vocês o que está escrito no Salmos 91, versos 7 e 8, 9, que diz assim: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Muito bem, essa experiência se passa no país de Sudamérica, no Chile. Foi nos idos 87. Nós já estávamos ali como missionários há 4 anos. E nós tínhamos sido transferidos de Santiago do Chile a Concepción. Para vocês se situarem, Chile é um país muito lindo. Eles falam que é o segundo Éden. Sim, o Chile é um país muito lindo. E os irmãos muito queridos, de irmãos muito carinhosos, muito missionários, muito fervorosos. E foi um privilégio estar ali com eles. Mas nós fomos missionários numa época muito conturbada no Chile. O Chile hoje está numa situação, graças a Deus, muito boa, né, economicamente falando e tudo. A nossa igreja também ali, graças a Deus, hoje já é uma união. Nessa época não era apenas um campo, né, da Associação da União Argentina. E o Chile passava por um período muito conturbado, politicamente falando, economicamente também, com muitas dificuldades, porque era na época do Coronel Pinochet, era um ditador, e havia muito conflito, e havia muitas protestas. Passamos várias experiências com toda essa problemática que havia então nesse país, nessa época. Havia conflitos até de estudantis, do exército na rua, com seus fuzis, com lutas, né, dos jovens. Era uma situação muito difícil, realmente. E economicamente falando, a nossa igreja ela passava por sérias dificuldades, porque também anos antes havia tido um terremoto que Chile estava praticamente havia sido destruído praticamente, né? Então estava recém se recuperando, né? E havia muitas dificuldades. O epicentro foi em Santiago do Chile, o epicentro foi no bairro onde nós tínhamos a nossa igreja. Nossa igreja tinha tombado, metade da igreja havia tombado, né, com esse grande terremoto. Chegamos num período muito difícil, mas é onde nós vimos a mão de Deus operar em várias situações. E isso é muito bom, porque por um lado você passa por provas, passa por situações difíceis, mas vimos também um Deus que é o mesmo Deus que livrou Israel, o Deus que pôde mostrar a Israel que Ele é Deus
em todas as situações de livramento. Eu passei por uma experiência com Deus em Concepción, que marcou muito a minha vida, de uma maneira, vamos dizer assim, assustadora, mas também uma maneira de ver que Deus cuida de nós, né? E nada, Ele não permite que nada aconteça a nós se não for para a honra e glória do nome dele. Então, meu esposo, ele tinha que fazer muitas viagens, porque a extensão de terra, como diz, era muito grande. Nós tínhamos vários grupos, várias igrejas espalhadas em todo o Chile. O Chile é muito comprido. Às vezes eles tinham que ficar várias semanas, né, viajando. E ele falava, ele me contou uma história antes da viagem dele. Ele falou: olha, eu vou te contar uma história de um hino, que é um hino que eu gosto muito até hoje. É um hino que se chama, eu não me lembro o número, mas o título é Deus Cuidará de Ti. E relata ali um esposo que sempre tinha que fazer essas viagens, essas pregações, e a esposa sempre ficava sozinha. E ele compôs esse hino para sua esposa, e ele sempre contava esse hino, e nós cantávamos sempre hino. Esse hino marcou muito a minha vida. E nessa época que ele teve que fazer essa viagem, ele sempre, quando se despedia de mim, ele falava: Deus cuidará de ti. E ele chamou, para eu não ficar sozinha, né, completamente ali, naquele casebre, ele chamou uma mocinha, ela tinha para seus 14 anos mais ou menos, para 15, ela veio ficar comigo como companhia. Eu tinha já minhas duas meninas, uma com quase 3 aninhos e a outra com 1 aninho. E aí ela veio fazer companhia. Morava também, estava de passagem, morando ali por um tempo, um rapaz também chamado Helman. Ele era muito missionário, era um recém-converso, um jovem muito valoroso. E ele tinha, nesse dia, ele havia chegado, meu esposo já estava de viagem há uma semana, e estava chovendo, chovendo muito, uma tempestade muito grande de chuva, de trovões, relâmpagos. E ele chegou e falou: irmã, eu estou com uma otite muito grande, me deu uma inflamação muito grande no ouvido. Ele estava encharcado, né? E que ele veio de um trabalho missionário. Era um dia de sábado, havia recente do pôr do sol, e estava com muita chuva nesse dia. E ele falou: eu posso dormir lá na frente, porque da igreja até onde os fundos da igreja era uma distância muito grande, era muito comprido a propriedade, né, da igreja, não se ouvia, né? Quem estava morando da minha casa, a igreja, não tinha comunicação. Aí eu falei: tá bom, Ramon, vai lá, aqui embaixo é muito, não tem problema, a irmã não vai ficar com medo. Eu falei: não, Deus cuidará de mim. Aí ele ainda falou preocupado assim, né? E aí ele pegou a chave e foi para lá. E aí eu fui, depois que ele foi embora e tal, aí eu me lembrei que eu tinha que pegar as fraldas da minha nenê. E era interessante, essa propriedade tinha uma propriedade ao lado, era uma propriedade abandonada, era uma propriedade de uma casa abandonada. Só para vocês terem uma ideia, assim, essa casa, não sei se alguém já viu algum filme de uma casa assim, muito assustadora. Era uma casa assim, muito grande, e ela era pegada a esse casebre que eu morava, né? Essa pequena caseta que eu morava, que era toda de madeira. Essa casa também era de umas madeiras assim, toda velha, os telhados afundados, havia muita teia de aranha, havia tudo estragado. E havia uma janela que dava para essa pequena varanda
de madeirinha que tinha assim, depois, antes de entrar na minha casa, né? Que era em cima, a minha casa subia assim, porque era em cima da laje da cozinha da igreja. Então, eu olhei, eu fui buscar as fraldinhas